Gênesis capítulo 6. E vamos ler versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque eu me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Daí nós temos as dimensões da arca. Versículo 22. Assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Versículo 17. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Capítulo 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Versículo 6. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e a tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus... tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Agora vamos ler no Novo Testamento mais 2 versículos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E mais um versículo em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. São estes os versículos que eu gostaria de ler. Realmente tinha mais uma passagem que eu gostaria de ler, mas já tomei bastante tempo para a leitura da palavra, mas posso mencioná-la agora de início, pois está muito relacionada com aquilo que eu gostaria de tratar por alguns minutos. Nós temos uma outra passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 17, que fala a respeito dos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam,
e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Prezado ouvinte, nós podemos resumir os dias de Noé da seguinte maneira, como lemos aqui em Hebreus capítulo 7, e também podemos ver ali em 2 Pedro capítulo 2. Veja só como Deus resumiu os dias de Noé. As pessoas naquela época, o mundo dos ímpios. O mundo dos ímpios. Nós lemos ali, Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E quando nós voltamos para aquele tempo, e olhamos lá em Gênesis capítulo 6, nós não podemos ver outra coisa. Realmente era o mundo dos ímpios, o mundo dos pecadores, o mundo que acabou se caracterizando com o passar do tempo por maldade, por violência. Lemos que a imaginação do coração dos homens era só má continuamente. Houve um progresso do mal no ser humano. E vemos que à medida que a população se multiplicava, o pecado se multiplicava também. De maneira que Deus, olhando para aquela cena, naqueles dias, o coração do homem mau, suas ações correspondendo, era somente pecado. O que Deus fez? Deus disse basta. Basta. Deus não podia permitir que aquela maldade continuasse, que aquela prática do pecado desenfreado continuasse. Deus disse basta. E eu quero dizer hoje de noite para todos aqui presentes que ainda estão em seus pecados, Deus não vai continuar tolerando este mundo que está se caracterizando conforme os dias de Noé. Deus não vai permitir que o pecado continue nesta forma desenfreada, prezado ouvinte. Deus vai julgar o mundo novamente, como fez nos dias de Noé. Veja só, Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Lemos na palavra de Deus que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E diante daquela cena que só trazia indignação ao coração de Deus, só entristecia o coração de Deus, Deus disse basta. E você deveria já ter chegado a esta conclusão, ouvindo a mensagem do Evangelho, que Deus não tolera o seu pecado, prezado ouvinte. Ele se ira todos os dias, diz a palavra de Deus, por causa do pecado dos homens. Todos os dias. Deus não pode contemplar você continuando a viver assim como está vivendo. Assim como não podia contemplar aqueles homens dos dias de Noé vivendo daquela maneira. Deus determinou: destruirei da face da terra o homem que crê. O juízo de Deus agora viria sobre aquilo que a palavra de Deus descreve como o mundo dos ímpios. O mundo caracterizado pela impiedade. O mundo caracterizado por pessoas que não queriam buscar a Deus.
O mundo caracterizado por pessoas que viviam na prática do seu pecado e gostavam de viver assim. Quando lemos aquela passagem em Lucas capítulo 17, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Parece que não vemos nada de anormal nisso. Parece que não vemos nada de errado nesta prática. Comer, beber, casar. Não há nada de errado nisso. Mas, prezado ouvinte, o que aquela passagem está querendo nos dizer? Que a população dos dias de Noé só se preocupava com as coisas desta vida. As coisas desta vida. Aquilo que a palavra de Deus nos descreve como os cuidados deste mundo. Deste mundo. Não havia nada de errado em comer, beber, casar, estudar. Jovens, não há nada de errado em estudar. Não há nada de errado em procurar um emprego, um bom emprego, em crescer profissionalmente. Não há nada de errado nisso. Não há nada de errado em procurar a pessoa certa para o casamento. Não há nada de errado. Você deve fazer isso. Mas a palavra de Deus vem nos apresentando um assunto que é prioridade máxima. A palavra de Deus vem nos apresentando que o assunto da salvação da sua alma, o perdão para os seus pecados, pecados que ofendem a Deus, é o assunto principal da sua vida. Vem antes de qualquer outro assunto, por mais importante que seja. Por mais importante que seja. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele povo, ele estava enraizado neste mundo. E o pensamento que um dia teriam que prestar contas perante Deus nem se passava pela sua cabeça. Nem se passava pela sua cabeça. De maneira que um dia Noé, como lemos nessas passagens do Novo Testamento, foi divinamente avisado por Deus das coisas que viriam. Deus avisou Noé: Noé, vai vir um dilúvio. Ele não sabia o que era isso. Eu creio que nunca, quase que podemos afirmar que nunca, havia nem sequer chovido até então, nos dias de Noé. Nunca tinha chovido do céu. A terra era regada por um vapor que subia da terra. E aquilo era suficiente para a manutenção da vida. Não precisava chover até então. Noé desconhecia aquilo. Desconhecia o dilúvio, mas Deus o avisou. Vai vir um dilúvio, vai vir um julgamento por causa do pecado dos homens. E qual foi a reação de Noé? Ele temeu. Temeu. Deus está falando sério. Deus está realmente indignado com o pecado. Ele realmente acatou as palavras divinas com o mesmo peso que elas lhe foram entregues. Essas palavras vêm de Deus. Ele realmente está indignado com o pecado. Realmente Ele vai mandar um juízo. Eu não sei o que é esse dilúvio. Eu não sei o que é essa grande chuva que vai vir. Mas eu creio. Eu creio na Sua palavra. Ele temeu.
e para a sua salvação e para a salvação da sua família, Ele preparou a arca. Ele preparou a arca. Prezado ouvinte, não temos dúvida, mesmo que não lemos isso na palavra de Deus, mas ele deve ter sido um grande motivo de piada no seu tempo. Um grande motivo de zombaria no seu tempo. Mas ele creu em Deus. Ele creu em Deus. Ele confiou em Deus. Ele foi abençoado com Deus, por Deus. De maneira que ele e a sua família, depois que a arca ficou pronta, foram os únicos habitantes daqueles dias que foram salvos pela infinita graça de Deus. Os únicos. 8 almas se salvaram das águas do dilúvio. Isso me faz pensar sempre naquela passagem em que lemos que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ela. Poucos são os que entram por ela. A grande pergunta que fica para o amigo é: você estará entre os poucos que vão aproveitar da salvação que está sendo oferecida na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo lá sobre a cruz? Será que vai chegar o momento, prezado ouvinte, e tomara que seja hoje, de se você se enxergar um pecador perdido, um pecador merecedor do juízo de Deus, como eram aqueles nos dias de Noé, mas reconhecer ao mesmo tempo que Deus não quer a sua condenação, que para que você fosse salvo, perdoado, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Chegou o momento em que Deus disse: Noé, entra na arca. Entra na arca. E ele entrou na arca, e a sua família entrou com ele. E Deus mesmo fechou a porta pelo lado de fora. Deus mesmo fechou a porta do lado de fora. Estavam seguros. Viria aqueles 40 dias e 40 noites de chuva. Inundaria o monte mais alto da terra. Mas aquelas 8 almas estavam seguras. Seguras. Prezado ouvinte, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Foram pegos de surpresa, mesmo o pregoeiro da justiça avisando que o dilúvio viria, que eles tinham que se arrepender dos seus pecados, para que Deus viesse a poupá-los. Ainda assim, foram pegos de surpresa. Não deram ouvidos à pregação de Noé. E eu fico pensando, prezado ouvinte, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Será que você vai ser pego
de surpresa, mesmo diante dos constantes avisos do Evangelho, para que se arrependa, para que se prepare, para os constantes avisos que a vinda do Senhor Jesus está próxima, que quando Ele vier para buscar os seus, a porta da graça se fechará. E muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, começardes a ficar do lado de fora e a bater na porta. Ah, prezado ouvinte, eu creio que foi bem assim no dia de Noé. Como eles gostariam de ter entrado naquela arca, naquele lugar de segurança, naquele lugar de refúgio, naquele lugar de salvação. Como vai ter muitas pessoas que vão procurar por essa graça, por essa salvação que estava disponível tanto tempo, mas vão procurar quando for tarde demais, e ficarão para trás, e ficarão para provar o grande juízo de Deus que vai cair sobre este mundo. Ah, nós estamos aqui mais uma vez anunciando a você o Evangelho. O Evangelho. Que nada menos e nada mais pode ser, porque já é tremendo demais. São boas notícias de salvação para você, na esperança de que você vai aproveitar, de que você vai reconhecer os seus pecados aí no banco onde você está e vai confiar no bendito Salvador, que é uma figura da arca, que é aquele que morreu sobre a cruz para nos dar salvação, para nos trazer segurança, para nos dar vida eterna. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Segurança eterna o Senhor Jesus Cristo quer lhe dar, prezado ouvinte, ao pecador arrependido que nele confia. Crê no Senhor Jesus Cristo, prezado ouvinte, para a sua eterna salvação.